Bem-vindo a mais uma aula de organização de computadores, meu muito amado escovador de bytes. Hoje, como vocês estão podendo ver, nós estamos aqui no nosso queridíssimo laboratório de eletrônica do The Byte Creator e a gente hoje vai brincar com a nossa lógica TTL. Para quem não sabe o que é a lógica TTL significa Transistor to Transistor Logic, ou seja, construção de lógica booleana baseado nos transistores, nesse caso agora nos CIs, né, que a gente evoluiu um pouquinho, para criar lógicas dentro de circuitos eletrônicos. Então hoje você, meu querido escovador de bytes, vai dar os seus primeiros passos em lógica TTL e nós vamos criar um circuitinho aqui para selecionar os nossos dois clocks. Qual clock nós vamos querer usar no nosso computador construído em placas universais aqui que a gente está construindo devagarzinho. Então vem comigo que hoje eu tenho que apresentar toda essa traquitana para vocês e mostrar o que nós vamos construir nesse nosso vídeo de hoje. Vem comigo! Então, pessoal, antes da gente começar a mostrar essa traquitana aqui, extremamente avançada, desnecessariamente complexa, e que foi criada única e exclusivamente por propósitos didáticos, para que vocês entendam o funcionamento da seleção do clock e da lógica TTL como um todo, nós vamos ter que mostrar para vocês que nós tiramos os nossos clocks lá de dentro da nossa protoboard. Se vocês têm acompanhado a nossa playlist até agora, vocês estão vendo que eu estou montando os circuitos aqui dentro da protoboard. Isso é legal, mas normalmente a gente não gosta de ter um monte de protoboard, né? Ia ficar extremamente grande, extremamente complexo, sem falar em caro, né? Uma placa dessa é bem cara. Essas plaquinhas aqui, que são chamadas de plaquinhas universais, elas são muito baratinhas. Você consegue comprar elas em grandes quantidades no AliExpress por um preço muito mais barato do que comprar aqui uma protoboard. Então, se eu chegar aqui e mostrar aqui um pacotinho aqui que chegou do AliExpress agora, olha só, a gente compra essas plaquinhas universais aqui de forma muito mais barata, assim, em quantidade no AliExpress, né? E permite a gente tirar as plaquinhas lá de dentro da nossa protoboard, que é essa aqui, e trazer para a plaquinha universal, que é essa aqui. Essencialmente, a única coisa que você vai fazer aqui nos circuitos é transferir todas as ligações que você já tinha feito na protoboard para a placa universal. Então, no final, os seus circuitos vão ficar uma coisa muito parecida com isso aqui, ó. Então, aqui, ó, vocês podem ver que no meu circuito eu passei aqui um positivo e um negativo. Vejam lá na playlist de ferramentas toda essa parte de passar o positivo e o negativo e botar esse LED aqui vermelhinho, que é o LED para indicar que está passando corrente no circuito. Eu fiz um videozinho lá na aula de ferramentas explicando como construir isso aqui. E aqui os chips, basta você refazer as ligações que você já tinha feito na protoboard, fazer aqui embaixo, usando fios ou até mesmo solda, aqui eu preferi fazer tudo com soldagem, né? Eu achei que seria extremamente tedioso e chato ficar fazendo solda na frente de vocês aqui, mas se vocês acharem que vocês querem um vídeo de eu pegando um circuitinho desse aqui e transferindo para uma plaquinha dessa aqui, ó, é só falar comigo que a gente bota aí. Se os patrocinadores também quiserem que eu faça um vídeo específico para isso, fala comigo que eu faço uma aulinha ensinando a tirar os circuitos da protoboard, passar para cá. É muito simples, tá? Então aqui o que a gente tem na nossa traquitana? A gente tem aqui o nosso clock ajustável pelo nosso queridíssimo resistor variável aqui, o potenciômetro, que vai permitir a gente fazer o clock ajustável, né? No caso, o modo não estável do clock, ou seja, nenhum dos dois estados é estável. Aqui a gente tem o nosso clock monoestável, que ele só manda o sinal do clock quando a gente aperta o botãozinho. E aqui a gente tem a nossa chave de seleção, que vai selecionar um ou outro. Só que para a gente poder selecionar um ou outro, a gente vai ter que criar um circuito. E agora eu vou mostrar para vocês o desenho do circuito que nós vamos criar hoje aqui, fazendo essas ligações. Então esse aqui, ó, é o circuito que nós vamos montar hoje. Então, vamos acompanhar aqui para vocês terem uma ideia. Deixa eu pegar aqui um apontador para eu poder apontar para vocês. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem legendinha. Quando é assim, sem o boleado, ele é uma porta AND. Quando ele tem um boleado, é a porta OR. E quando tem o triângulozinho com a bolinha, é uma porta NOT. E aqui no nosso circuito, ó,
nós vamos usar 2 portas AND, uma porta OR e uma porta NOT aqui. Existe pelo menos uma dezena de formas de fazer isso aqui mais eficientemente, tá, pessoal? O objetivo aqui não é montar um computador de verdade, muito menos fazer o circuito mais otimizado possível. O objetivo aqui é ser muito simples e explicar para vocês o básico do básico, tá? Então aqui, ó, nessa nossa saída aqui dessa porta OR, a gente tem a saída do clock, ou seja, esse cara aqui vai ser o envio do clock que a gente tiver selecionado. E para mostrar essa saída aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a nossa saída da porta OR, que nós vamos usar. Vocês lembram lá do nosso vídeo anterior, né, quando a gente falou sobre as portas? A porta OR ela tem 2 entradas e uma saída. As 2 entradas são esses 2 pinos, que eu soldei aqui nos pinos 1 e 2 da porta OR. Eu marquei aqui as portas, né, no circuito, então essa aqui de cima é a NOT, essa aqui é a OR e essa aqui é a AND. Então eu liguei esses 2 pinos nas portas 1 e 2 da nossa queridíssima porta OR e botei a saída, que é o pino 3, ligada nesse fio azul aqui. Então a primeira conexão que nós vamos fazer para fazer a nossa queridíssima placa funcionar vai ser colocar um LED azul aqui na protoboard. A gente vai botar um LED azul aqui no protoboard. Lembrando que o anodo fica no negativo e o catodo fica no positivo. Então eu vou fazer assim. Então o que vai acontecer? Depois que a gente botar o LED aqui, a gente vai ter que botar a saída desse pino para cá, para o catodo do LED. Então, o catodo do LED vai ficar ligado na saída da nossa porta OR e o anodo do LED vai ficar ligado aqui no negativo. Mas, Manel, não precisa botar o LED de resistência de corrente? Não, porque a saída desse pino aqui já é uma saída bem fraquinha, já vai sair uma voltagem próxima de 2 volts daqui, então a gente não precisa ter essa preocupação, porque a voltagem que vai sair daqui já é similar à voltagem que o LED consegue segurar. E aqui, ó, nós vamos alimentar a nossa protoboard por esse cabinho aqui, que é um cabinho USB com 2 clipes jacaré. Então aqui, ó, ligados ali na nossa fonte de bancada. Então aqui eu liguei aqui o negativo no negativo, o positivo no positivo, e quando eu ligar a fonte de bancada, vocês vão ver que eu vou alimentar aqui a nossa queridíssima protoboard, e aí o LEDzinho da protoboard vai acender. Mas hoje eu vou roubar um minutinho da aula de vocês, antes da gente começar, para apresentar para vocês o novo programa de patrocinadores do The Byte Creator. Nesse programa de patrocínio, você aí, escovador de bytes, que estava me mandando mensagem, como você pode fazer para ajudar o canal, para promover os vídeos, para fazer, o programa de patrocinadores vai ser uma ótima opção para você. Porque quando você se tornar um patrocinador do nosso queridíssimo The Byte Creator, você vai ter o direito de opinar nos próximos vídeos que vão sair no canal, para você moldar o conteúdo do canal do jeito que você quer, meu querido patrocinador. Você também vai ter prioridade nas escolhas dos jogos da live, que nós vamos ter aí em breve, todo de 15 em 15 dias a gente vai ter uma live. Então você, meu querido membro, você vai poder ter prioridade na hora de escolher os jogos que vão ser jogados lá na nossa queridíssima live. Além disso, todo o dinheiro revertido que nós conseguirmos no nosso programa de patrocínio vai ser revertido totalmente para o canal. Comprar novos equipamentos, comprar material para fazer review e, de vez em quando, a gente vai ter aí um sorteiozinho aí para você, escovador de bytes. A gente vai fazer o sorteio de algumas coisinhas assim bem simples no início, até porque no início do programa a gente não vai ter muita grana para distribuir, mas vamos fazer alguns sorteiozinhos, algumas paradas legais que eu achar bacana, e que vocês também vão poder contribuir na escolha desses sorteios. Então, se você quiser conhecer o programa de patrocínio do The Byte Creator, patreon.com/The Byte Creator, vai ter link aí, obviamente, na descrição do vídeo para você. E muito obrigado a todos vocês que vierem a se tornar verdadeiros escovadores de byte. Então, bora, galera, vamos pro vídeo. A próxima ligação, depois que a gente fizer o OR ali no LED, vai ser fazer essa ligação aqui da primeira porta AND. E se você lembra lá das nossas aulas, a nossa porta AND, que é a porta aqui de baixo, na verdade, esse CI aqui, da porta AND, ele tem 4 portas AND. Então,
como nós vamos usar duas portas AND só aqui no nosso circuito, que é essa aqui e essa aqui, nós podemos usar um único chip para usar as duas portas AND. Então aqui, os 3 primeiros pinos são, no caso, né, entrada, entrada e saída da primeira porta AND. E aqui a gente tem entrada, entrada e saída da segunda porta AND. Então todas as conexões que forem feitas na porta AND vai ser feito nesse chip aqui que está ligado na A. Vocês lembram lá que na aula anterior a gente tem todos esses chips e os datasets e os datasheets lá para vocês olharem as pinagens. Então se você não está entendendo muito bem isso aqui, por favor assista a aula anterior que lá a gente mostra os datasheets e as pinagens. E aqui, ó, olhando aqui embaixo, nós temos os nossos 3 clocks. Esse aqui é o não estável, esse aqui é o monoestável e esse aqui é o selecionável, né? No caso, o biestável. E aqui, ó, cada um deles eu botei um fiozinho com a sua saída respectiva. E aqui, ó, eu fiz um cascadeamento de alimentação. Então aqui, ó, essa placa alimenta essa, que vai vir para cá para o nosso circuito nosso queridíssimo circuito de lógica TTL. Então aqui, ó, esse cara aqui é a saída do nosso clock não estável. E se a gente olhar lá aqui, ó, a primeira entrada da nossa porta é justamente o pulso não estável. Então nessa porta, numa das entradas dessa porta AND aqui, vai entrar esse camarada aqui. Então eu já vou ligar ele aqui, ó, na primeira entrada da lógica. Vai ficar ligado aqui, certo? E aí a segunda entrada desse cara, quem é? É a nossa chavinha de seleção. Então a nossa chavinha de seleção, como ela vai ser colocada em 2 saídas específicas, eu fiz essa gambiarrinha aqui, onde ele pega a saída da chave de seleção e separa em duas saídas, né? A mesma saída indo para 2 lugares. Então eu vou botar essa saída cinza aqui na segunda entrada aqui da porta AND, vai ficar aqui, e aqui a porta AND vai ter 2 ligações, uma vindo do clock não estável e uma vindo da chave de seleção. E aí agora, para onde vai essa saída dessa porta AND? Essa saída dessa porta AND, ela vai entrar aqui na nossa porta OR, que vai fazer a saída do clock. Então, quando nós só precisamos no nosso circuito de uma única porta OR, a saída desse AND, a gente vai ligar aqui, usando esse cabinho cinza aqui, ó, na primeira entrada da nossa porta OR aqui, que é aqui, ó. Então, beleza. Então, com isso aqui conectado, 2 entradas e uma saída, nós terminamos esse desenho aqui do pulso não estável. Então agora a gente pode já começar a segunda porta AND, que é o pulso manual. E vocês veem que o que entra aqui no pulso manual primeiro é o pulso manual normalmente, que no caso o pulso manual, a saída dele é esse careta aqui. É esse careta aqui, ó. Esse aqui é a saída do pulso manual, tá saindo desse cara aqui. E ele é a primeira entrada da segunda porta AND, que é aqui, certo? Certo. Mas a segunda porta AND aqui tem uma peculiaridade. E qual é a peculiaridade da segunda porta AND? O pulso de seleção aqui, a nossa chave de seleção, ela não entra direto na porta AND como foi a outra. Ela tem que passar primeiro pela nossa porta NOT, ela tem que ser invertida. Então, essa saída roxa aqui, que é a segunda saída aqui da nossa chave de seleção, nossa chave seletora, ela não vai entrar aqui direto no AND, ela vai entrar aqui, ó, na entrada da porta NOT, que é esse cara aqui, ó. Então aqui eu estou usando o NOT, entrou na porta NOT, e aqui esse sinal vai ser invertido nesse NOT, e a saída desse cara aqui vai vir para cá como segunda entrada do nosso queridíssimo porta AND. Então esse cara aqui, que é a saída do NOT, ele vai entrar aqui, a saída invertida vai entrar aqui
na segunda entrada da minha porta-end. Então as entradas da minha porta-end por enquanto são o pulso manual aqui, nesse cara, e aqui nesse cara a inversão da nossa chave seletora invertida. E agora a saída dessa porta-end, para onde ela vai? A saída dessa porta-end, ela vai sair daqui, ó, do pulso manual, ou melhor, do pulso manual, e entrar aqui no clock. Então a gente vai pegar mais um jumperzinho, vai ser esse jumperzinho aqui amarelo, e vai plugar ele aqui na saída da porta-end e plugar ele aqui na porta OR. Então com isso a nossa lógica está implementada, que é um circuito que, dependendo da seleção que a gente escolher aqui, ele vai ter que estar escolhendo ou esse cara ou esse cara. E como a gente vai escolher um ou outro, a saída é um OR. Se isso aqui não está muito claro para vocês, galera, assistam, por favor, a última aula, tá? A última aula a gente faz uma explicação bem detalhada dessas portas AND, OR e NOT, para vocês entenderem melhor essa lógicazinha aqui, tá? E agora falta para a gente testar. Para a gente testar, a gente tem que alimentar essa traquitana toda que a gente montou aqui. Então eu vou roubar aqui a energia da própria protoboard. Então vou plugar aqui o neutro no neutro da protoboard. Vou plugar aqui os 5 volts nos 5 volts da protoboard. E aí o nosso circuito ele vai fechar dessa forma. Vai vir energia por aqui, passar para cá, passar para cá, passar para cá, e daqui a saída final vai vir para esse LED aqui. E a gente vai começar a testar isso já, assim que a gente plugar o osciloscópio aqui, para a gente ver as saídas desses clocks, para ver se as saídas estão bacanas ou se a gente vai precisar dar uma revisada em alguma coisa do circuito. Então vamos trazer aqui o nosso osciloscópio aqui para perto. Vamos botar aqui a saída do osciloscópio na saída do clock que a gente está recebendo aqui. Então vamos botar aqui na perninha do LED, porque esse LED aqui vai ter a saída final do nosso circuito. E aqui o negativo, eu vou botar um fio aqui no negativo do circuito, só para a gente poder fechar aqui o circuito e ter um negativo aqui para o osciloscópio. Então vamos começar a ligar nossas traquitanas, galera. Então, pessoal, vamos começar a entender aqui o que está acontecendo na traquitana que a gente montou. Alimentamos o circuito aqui. Aqui nós temos a entrada do osciloscópio, que está vindo aqui do clock. Aqui nós temos o ground do osciloscópio. Aqui nós temos a alimentação da placa. E como vocês podem ver, aqui ó, o sinal do clock não está acendendo em conjunto com o sinal do nosso queridíssimo pulso não estável. E vocês podem ver aqui no osciloscópio que, apesar dele estar enviando esse pulso, ele está mandando aqui uma voltagem extremamente baixa, quase imperceptível para o circuito. Então essa quantidade aqui de energia que está chegando, de voltagem que está chegando, não é suficiente para ativar o circuito. Consequentemente, não tem saída aqui. Mas se a gente eventualmente apertar a chave de seleção, olha o que vai acontecer aqui no osciloscópio quando eu apertar a chave de seleção. Ah, beleza. Então aqui, ó, tá vendo como o sinal tá estável aqui, ó? Por quê? E olha como a voltagem subiu. Se a gente olhar aqui a nossa escala de voltagem, a gente está usando 4 quadradinhos de escala. Como a gente está com uma escala aqui de 500 milivolts, então cada quadradinho desse são 500 milivolts. Então 501, então aqui, ó, vocês estão vendo? Eu estou passando 2 volts quando eu estou com a chave apertada. E se eu soltar a chave, olha só, eu não estou passando nem... Eu estou passando uma quantidade ínfima de voltagem aqui. Então ele vai considerar isso aqui como desligado, digamos assim. E agora vamos fazer o seguinte. Como agora a nossa chave está desligada para o modo não estável, significa que o modo monoestável está ligado. Então, vocês vão ver que quando eu apertar o botão ali do monoestável,
a gente vai ter um pico aqui nesse cara, exatamente por a duração de 1 segundo. Então vamos lá, vamos clicar aqui. Não ficou exatamente do jeito que eu imaginava. Eu imaginava um sinal mais perfeitinho. Isso aqui é uma dica para mim do osciloscópio, de que esse meu circuito aqui de pulso monostável não ficou dos melhores. Tem alguma coisa para a gente rever aqui nesse circuito para entender. Mas para o propósito da aula de hoje, ficou bem claro que toda vez que eu aperto o botão, ele manda o pulso, tá vendo? O pulso está zoado, mas ele manda o pulso. Ele levanta a voltagem aqui para 1 volt quando eu uso esse clock aqui, que é o monostável. E vocês vão ver que se eu trocar de novo, vai voltar lá do nosso queridíssimo pulso não estável. E como é que a gente sabe que é o pulso não estável? Vamos mexer aqui no nosso resistor variável, aqui, mexer aqui no nosso potenciômetro. Vamos aumentar a velocidade do clock. E quando a gente aumenta a velocidade do clock aqui, ó, olha lá como é que aqui o LED azul tá piscando na mesma frequência que esse cara. E olha como o nosso circuito aqui está sendo alimentado também na mesma frequência, como esses 3 caras estão batendo na mesma frequência. E a gente pode ver que a frequência alterou aqui no osciloscópio, né? Então vamos aumentar ainda mais, que vocês vão ver que a gente pode ter uma frequência ali, ó. Olha só, como agora ele está batendo muito mais rápido por segundo, né? Lembrando que esse eixo aqui é o eixo do tempo. E se a gente voltar lá para a nossa posição inicial, ó, olha lá o nosso clock voltando lentamente para a menor velocidade possível lá, que é 1 segundo aqui, ó. Então 1 batida por segundo aqui no nosso clock. Nosso clock está fazendo assim agora, ó. A cada segundo ele dá uma batida. E a cada batida dessa, o nosso computador vai reagir e vai fazer tudo que ele tiver que fazer no circuito do computador. Então é isso aí, meu amigo escovador de bytes. Essa foi a nossa aula de hoje, nossos 20 minutos de hoje. E se você estiver interessado em adquirir qualquer um dos produtos que foram apresentados aí durante o vídeo, para você montar em casa o seu próprio clock, tem link aqui na descrição do vídeo para você comprar todos esses apetrechos, aparelhos, tudo que eu usei hoje aí, tá tudo aí. E usar esse segmento em final para agradecer aos nossos patrocinadores. Nós já temos aí a primeira ideia de vídeo mandada aí pelo nosso patrocinador Leonardo Manes. Então, muito em breve a gente vai começar a fazer alguns videozinhos enviados pelos patrocinadores. Já estamos aqui, já está na ideia. A partir de novembro a gente deve começar. E também lembrar vocês aí que estão acompanhando o The Byte Creator lá, e também o nosso programa de patrocínio, que o nosso disquete de Thank You dos membros já está disponível lá para compra separada, ou para quem for aí, já for um escovador de bytes assinado lá no nosso programa de patrocínio, vai receber esses disquetes digitais aí, versão digital, gratuitamente, fazendo a compra lá dentro do nosso link do Patreon, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Nunca se esqueça de, acima de tudo, ser feliz. E até o próximo vídeo de organização. Grande... Bem-vindo ao The Byte Creator, meu muito amado escovador de bytes. Hoje nós estamos aqui no nosso queridíssimo canal para dar andamento numa playlist que ficou esquecida no tempo aqui, até porque eu tinha que pedir componentes eletrônicos para andar com ela, e também por conta dos atrasos que nós tivemos aí, meu problema na mão, que vocês ficaram sabendo. Também eu tenho trabalhado muito mais agora, então eu tenho tido muito menos tempo para focar no canal. Mas de qualquer maneira, hoje eu tô aqui para andar com a nossa esquecidíssima playlist de organização de computadores. Se você está acompanhando a playlist de organização de computadores, você viu que nos últimos vídeos nós esgotamos o assunto clock. Nós falamos tudo que a gente podia falar sobre clock. Nós inclusive criamos um clock lá, o clock variável, fizemos o clock com o botãozinho, para a gente apertar o botão ele fazer uma subida no clock. Criamos a lógica TTL para a gente poder selecionar qual clock que nós vamos utilizar quando nós utilizarmos esse clock efetivamente para controlar um computador feito em placa de simulação. E hoje nós vamos mudar de assunto. Hoje nós vamos começar a falar sobre registradores. Ou seja, nós vamos falar sobre aqueles pequenos espacinhos de memória que ficam dentro lá da CPU do nosso
do nosso MSX e que servem de armazenamento temporário para que a nossa CPU possa usar esses pequenos bits que ficam guardados ali para realizar tarefas. Então, se você quer entender o que é um registrador e nas aulas subsequentes começar a entender como nós vamos montar uns registradores lá nas nossas placas de simulação, vem comigo, porque a aula de hoje é sobre isso. Então, pessoal, antes de a gente entrar na parte prática, vamos primeiro tentar entender o que é um registrador. O registrador é o tipo de memória mais rápida que existe por um motivo muito simples, porque ele está ligado diretamente na nossa queridíssima CPU, no caso do MSX, o Z80. Então o registrador ou registro de uma unidade central de processamento nada mais é que um pequeno espacinho de memória que fica dentro da CPU. Então você imagina lá o Z80, aquele chip do Z80 lá, que é aquele chip maiorzinho, né, grandinho, que dentro daquele chip tem ali dentro uma pequenina área de memória que armazena um número N de bits. E esse número N de bits varia de computador para computador. E muitas vezes, em alguns fornecedores, confundem o conceito do número de bits dos registradores com a tal palavra do computador, né? Muitos fabricantes de computador dizem que, por exemplo, o seu computador tem palavra de 8 bits porque ele tem registradores de 8 bits. Ou o seu computador é um computador de 16 bits, tem uma palavra de 16 bits porque ele tem registradores de 16 bits, ou 32 ou 64, né? Arquitetura x86, arquitetura MD64, enfim. O número de bits que um registrador guarda depende da arquitetura do computador que a gente está falando. E esses registradores, eles são o topo da hierarquia de memória, ou seja, eles são a memória mais rápida e, consequentemente, a mais custosa. Só que não tem como você ter um processador sem ter uma área de memória muito rápida que o processador use para realizar suas operações. Então, normalmente, quando o seu processador Z80 lá do MSX, ele quer realizar uma operação, vamos supor que ele quer usar uma operação com opcode add, por exemplo. E você vai dar add, por exemplo, add A mais 1, por exemplo. Ele vai ter que pegar o valor do A e jogar no registrador A. Se você olhar lá nossas aulas de programação Assembly Z80, as últimas 3 aulas de Assembly Z80 vai falando sobre todos os registradores que nós temos dentro do registrador Z80. Então dá uma conferida lá. Vou colocar o link aqui na descrição do nosso vídeo para que você possa consultar lá as aulas de Assembly Z80. E cada registrador daqueles que eu estou falando lá na área de programação Z80 é um pedacinho de memória que fica dentro do processador, dentro do Z80. E mesmo com esse custo alto, né, para você armazenar um bit, a gente não tem como escapar, porque a gente tem que ter isso, porque se a gente não tivesse esses espacinhos de memória para o nosso queridíssimo Z80 trabalhar, a gente simplesmente não teria como realizar os códigos de operação dentro lá do nosso queridíssimo Z80. O que nos leva para o nosso queridíssimo MSX, que é o nosso computadorzinho de estudo aqui, o nosso computadorzinho de 8 bits de estudo. E como eu acabei de falar, ele é um computadorzinho de 8 bits. Por ser um computadorzinho de 8 bits, significa que a palavra dele é de 8 bits, ou seja, os seus registradores têm 8 bits. Pensa no registrador como se fosse um lugar onde tem 8 LEDs ali, e cada LED desse é um bit que pode ser guardado lá. E aí você, escovador de bytes estudioso, que já assistiu todas as aulas anteriores, você se lembra que o endereçamento de memória do MSX é de 16 bits. E aí como é que a gente faz, né, para ler um endereço de 16 bits e um registrador de 8 bits? A gente pareia 2 registradores. Então aqui, por exemplo, a gente pega aqui o nosso registrador H, que tem 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e soma com o nosso registrador L, que também tem 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui dá 16 bits, que é igual
a 65.535, que é o valor máximo que nós conseguimos colocar em 16 bits e que é o endereçamento máximo do MSX sem fazer macete, que é de 64 KB ou kilobytes. E aí, você lembra lá das nossas aulas de assembly de novo, né? Que quando a gente está falando de um espacinho de memória, a gente tem o endereço, que é como se fosse o endereço da caixa postal, e o valor. Então, você tem o endereço de memória com 16 bits e você tem o valor com 8 bits, porque o valor e o endereço são coisas diferentes. E a gente já estudou isso diversas vezes aqui no canal. E aí, meu amigo escovador de bytes, chegamos à conclusão que, como tudo que existe dentro de um computador, um registrador nada mais é que um circuito digital que é capaz de armazenar e deslocar bits. Então você tem que ter a capacidade lá de setar temporariamente se o bit está ligado, se o bit está desligado, em blocos iguais ao tamanho da palavra do computador. Então, como nós estamos falando de MSX aqui como sempre, e o MSX é um computador de 8 bits, os registradores do MSX eles têm que ser capazes de guardar 8 bits, armazenar temporariamente esses 8 bits e decidir o momento certo de ligar e desligar esses caras. Então, para entender como o registrador funciona, nós temos que começar a entender os circuitos digitais que estão dentro lá do registradorzinho. E hoje nós vamos começar a estudar o primeiro desses circuitos, que é um circuito chamado em inglês SR-Latch, que é o Set Reset Latch, que traduzindo para português, muito mal traduzindo, seria ativar e desativar a trava. E aí ele está falando da trava do bit, ou seja, ativar o bit, desativar o bit e deixar aquele bit travado quando for necessário que ele fique travado. Então, pessoal, nós já terminamos aqui a parte teórica do que é um registrador e a partir da parte prática de hoje e nas próximas aulas a gente vai ter aulas de laboratório mostrando a construção dos registradores. Então vamos lá, pessoal, que hoje nós temos que aprender o que é o tal do Set Latch. Então agora, meu muito amado escovador de bytes, chegou aquele momento em que eu faço aquela propagandinha básica para dizer como você, verdadeiro escovador de bytes, pode nos ajudar a fazer um canal melhor, maior e muito mais divertido para você, meu amado escovador de bytes. A primeira opção que você tem é o nosso programa de patrocínio, patreon.com/TheByteCreator, e lá você vai encontrar na nossa camada de $1, é isso aí, eu falei $1, e nessa camada de $1 você ganha acesso antecipado aos vídeos do canal, você ganha chat exclusivo para falar comigo e com o resto da comunidade, com os verdadeiros escovadores de bytes que estão lá. Você ganha também acesso ao nosso FTP exclusivo com diversos arquivos de diversas plataformas para que você possa baixar e se divertir aí no seu computador real ou no seu emulador. E também temos outros benefícios, como por exemplo o nosso queridíssimo Thank You Disk. O Thank You Disk, se você acessar a camada de $1, você ganha todos os Thank You Disks de graça. Mas se você é daqueles que não gosta de gastar dinheiro todo mês, mas de vez em quando quer dar um apoio ao canal, compre um Thank You Disk, meu amigo. Vai lá na aba de compras do nosso queridíssimo Patreon, patreon.com/TheByteCreator, abra compras e compre um dos nossos Thank You Disks por $3. Assim você consegue remunerar o código que nós criamos aqui no canal. Outra forma que você, escovador de bytes, pode nos ajudar é comprando uma camisa, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa! Então você pode entrar lá em TheByteCreator.com.br, onde está a nossa loja de merchandising, e comprar qualquer um dos merchandising que estão disponíveis lá. Você pode comprar caneca, camiseta, roupinha para o seu pet, boné e um monte de coisas que estão lá disponíveis, diversos produtos que estão disponíveis para você, escovador de bytes, vestir a camisa e se tornar um real escovador de bytes. Então muito obrigado a todos vocês que já estão apoiando, muito obrigado a todos vocês que vão apoiar, e não se esqueça de dar o like e a curtida no vídeo de hoje, e vambora, porque a gente tem que ver esse negócio aí de registrador e aprender a criar nossos registradores. Então vamos lá, pessoal. Para começar a aula de hoje, a primeira coisa que a gente precisa entender é a aula anterior, onde nós falamos sobre a iniciação da lógica TTL. Na aula anterior, a gente falou sobre os gates básicos, entre eles o gate OR, que nada mais é que a porta OR que nós usamos na programação. E para vocês entenderem melhor aqui o que a gente vai fazer aqui agora,
eu vou criar aqui, ó, a tabela verdade do OR, que é A, B e a resolução aqui, que no caso seria AB OR. Então vamos lá. Se eu começar com 0 e 0, o meu resultado vai ser 0. Se eu colocar 0 e 1, 1 ou 0 é igual a 1. Se eu fizer 1 ou 0, o teu resultado também é 1, porque 1 ou 0 é igual a 1. Verdade ou mentira é igual a verdade. E aqui, verdade e verdade é igual a verdade. Então, na tabela do OU, a gente só recebe o 0 quando efetivamente os dois são mentira. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma porta OR, e vamos supor que eu faça o seguinte, que eu pegue a saída do OR e retroalimente essa saída para fazer ele servir de entrada para o nosso queridíssimo OR. Então, no primeiro clique, vamos supor que a gente tem um botão aqui, né? No primeiro clique do botão, esse cara vai virar 1. Esse 1 vai vir para cá, vai entrar no OR. 1 e qualquer coisa é igual a 1. Então aqui vai ter 1 e aqui vai ter x. Só que 1 e qualquer coisa é igual a 1. Então a saída aqui vai ser 1. E esse 1 vai ser retroalimentado eternamente. Ou seja, se a gente botar um LED aqui na nossa saída, esse LED sempre vai ficar aceso. Por quê? Porque eu estou sempre aumentando 1 aqui e 1 e qualquer coisa no OR é um LED aceso. Então vamos testar esse circuito na prática? Vamos montar esse circuito agora lá na nossa protoboard. A lista de componentes para montar esse nosso primeiro circuito, vocês vão ter aí na descrição do vídeo, então vai lá na descrição do vídeo que vocês vão saber. Mas de cara a gente vai precisar de um botão desses táteis, e aqui é a nossa porta OR. Vocês lembram da nossa porta OR lá do nosso queridíssimo aula anterior? É esse cara aqui, ó, o 74HC32, e aqui é o esquema de pinos dele, né? Lembrando que aqui o pino 1 tá para cá, então eu vou virar o nosso chanfro para ficar com a orientação igual aqui ao do pino, e vamos começar a montar esse circuitinho que a gente desenhou ali, né? Então vou botar aqui a pinagem do lado do circuito e vamos começar a montar esse circuito. Vamos lá. Como vocês se lembram aqui do nosso queridíssimo aula anterior, o pino 7 é o pino que recebe o ground. Então nós vamos pegar um jumper aqui e vamos ligar aqui no pino 7 ao ground. E o pino 14 é o pino que a gente alimenta o nosso queridíssimo chip. Vamos pegar aqui um chip, um jump, e vamos ligar ele nos 5 volts aqui. Está ligado aqui. Então agora esse chip aqui está devidamente alimentado pela nossa queridíssima protoboard. Agora vamos olhar aqui o esquema. Se a gente for usar aqui os pinos mais altos, que são esses pinos aqui, a gente tem o A e o B nos pinos 1 e 2 e a saída no pino 3. Então, se a nossa saída está no pino 3, a gente sabe que o nosso LED tem que ficar ligado no pino 3. Então, eu vou trazer o LED para cá, para o pino 3. Lembrando que o LED não precisa de um resistor de corrente, porque a saída do chip já vai ser próximo da voltagem do LED, então a gente não precisa botar nenhum tipo de resistor aqui no pino 3. E aqui lembrando que o catodo fica ligado no pino 3 do chip e o anodo fica ligado lá no terra, para ficar aterrado. Então beleza, temos aqui um cara no pino 3. E agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que seguir as orientações lá do circuitinho que a gente desenhou. Então, qual é a orientação que a gente dá para o nosso circuitinho? A saída, que também está aqui no LED, ó,
tem que estar ligado na entrada B, que é o pino 2. Então aqui a gente está ligando o pino 2 e o pino 3 para ligar a saída que está no pino 3 com a entrada que está no pino 1. E agora a gente tem que fazer a entrada do A. Para fazer a entrada do A, nós vamos usar esse botão aqui, porque é esse botão que nós vamos pressionar para mandar 0 ou 1 para o A. Então me parece óbvio que a gente tem que fazer uma ligação aqui, nessa parte do botão, que é a parte que a gente vai ligar, lá para o nosso queridíssimo pino 1. Para a gente garantir que quando a gente apertar aqui o botão, ele vai mandar 1 para a entrada A, que é o pino 1 aqui, ó. Certo? Certo. Agora a gente tem que passar 5 volts aqui, para a gente garantir que o que ele vai mandar para o chip aqui vai ser também numa voltagem adequada que o chip possa trabalhar. Nós vamos botar aqui um resistor de 330, ligando esse cara aqui ao ground, para garantir que o excesso de corrente fique aterrado e a gente não exploda o chip quando a gente passar essa corrente para cá. Então aqui entre o botão e o ground a gente liga um resistor de 330 ohms. E aqui obviamente esse botão tem que ter corrente também, né? Então vamos alimentar esse cara, vamos passar 5 volts para esse botão. E agora vamos ver isso aqui na prática funcionando para vocês entenderem o funcionamento desse cara. Lembrando que a protoboard ela tem que estar alimentada, né? Então ela está ligada aqui numa fonte de bancada minha aqui para alimentar a placa. E vamos ligar a alimentação para poder alimentar a nossa protoboard. Então beleza, estamos passando 5 volts aqui para ele. Vamos ligar. E como vocês podem ver, até agora, nada. Por que não tem nada? Porque até agora a gente está passando 0 e 0. Como a gente está passando 0 e 0, vai estar apagado. Mas aí se a gente apertar o botão, vocês vão ver que o LED acendeu e ele vai permanecer aceso. Por quê? Porque a gente passou 1 para cá, esse 1 vai ficar se retroalimentando aqui para sempre, isso aqui não vai apagar nunca. Então se eu ficar apertando, não importa quantas vezes eu aperto o botão aqui, posso ficar apertando o botão aqui a noite toda, que ele nunca vai apagar. Ou seja, o computador lembrou esse valor aqui nesse registrador, a gente pode chamar isso aqui de registrador de 1 bit, porque ele tem apenas 1 bit de registro, mas ele registrou esse valor. Só que esse não é lá um circuito muito útil, né? Porque para que a gente possa fazer o reset, né, que seria esquecer esse valor, tá lembrado aqui, só se a gente desligar a corrente, né? Se a gente ligar a corrente, vamos ver que ele vai voltar para o estado inicial. Se eu apertar, ele vai lembrar. E a gente não tem uma forma de esquecer o que a gente lembrou aqui, pelo menos não até agora. Isso aí, meu querido escovador de bytes. Essa foi a nossa aula de organização de computadores. Agora você já sabe o que é um set-let. E nas próximas aulas nós vamos começar a melhorar esse circuito. Nós vamos aumentar lá, vamos começar a brincar com o circuito de reset, né? Porque não basta o computador saber lembrar 1 bit, ele também precisa saber escrever 1 bit. E nas aulas subsequentes nós também vamos começar a falar, não é, meu filho? Nós também vamos começar a falar sobre como aumentar o número, como transferir dados, porque um registrador não pode só guardar, ligar e desligar os bits dentro do registrador. Nós também temos que ter capacidade de fazer operações, shiftar esses bits para a direita, para a esquerda, e tudo isso a gente vai olhar nas próximas aulas. Então, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo ao canal, estão dando like, estão curtindo, estão compartilhando com os coleguinhas. E o maior agradecimento de todos, aquele abraço carinhoso meu e do Luke, não é, meu filho? Em todos os nossos apoiadores que estão assinando o canal, lá no nosso queridíssimo programa no Patreon, patreon.com/TheByteCreator, ou estão comprando alguma memorabilia lá na nossa loja, estão comprando Take o Disc, estão comprando camiseta, caneca, lá no TheByteCreator.com.br. Então, muito obrigado a vocês aqui, que estão aqui, nesse lado aqui da tela, estão dando o seu apoio real aqui para o nosso canal. Um grande beijo para vocês, escovadores de bytes reais. E nunca se esqueça, pessoal, seja bem-vindo ao The Byte Creator, escovador de bytes.
Se você está acompanhando a nossa playlist de organização de computadores, que é a aula de hoje, hoje nós vamos falar sobre organização de computadores, você lembra que nós deixamos um exercíciozinho para vocês, que seria montar o SRLET com sinal de permissão ou com sinal de enable. Então eu expliquei essa teoria toda para vocês aqui na aula anterior. Então se você não viu a aula anterior, volta uma casinha, assista a aula anterior antes de assistir essa aula aqui, porque a aula anterior nós explicamos toda essa teoria sobre o SRLET e o SRLET com sinal de permissão ou sinal de enable. E aí no final da última aula eu deixei para vocês essa missão, esse exercício de casa, de construir esse circuito, você aí, escovador de bytes, tentar construir o circuito para ver se vocês conseguiam chegar na mesma lógica que eu. Hoje nós vamos pegar essa teoria que nós vimos na última aula e vamos efetivamente construir o circuito, que é esse circuitinho aqui, está na minha mão. Então hoje nós vamos montar esse circuitinho juntos e vamos discutir sobre o SRLET com sinal de enable. Então, se você está interessado em entender como um computador funciona, vem comigo, que hoje nós vamos continuar nos nossos circuitos básicos para registradores e vamos montar o circuito do SRLET com enable. Então, meu amigo escovador de bytes, vocês lembram que nós desenhamos esse circuito todo na aula passada? E vocês lembram que uma das perguntas que eu deixei no ar é que se nós vamos precisar de duas portas AND no nosso circuito aqui, qual é o chip que nós usaríamos? Eu pedi, inclusive, para vocês darem uma olhada na aula de lógica TTL, né, Transistor to Transistor Logic, para vocês poderem olhar lá e ver qual era o chip que tinha duas portas AND para a gente usar. Então, se você foi um escovador de bytes sagaz, você descobriu que o chip que nós tínhamos que usar era esse aqui, o 74HC08, que é o chip que tem 4 portas de 2 entradas AND. Então esse cara aqui vai ser um dos caras que nós vamos usar na nossa montagem de hoje. O segundo cara que nós vamos usar na montagem da aula de hoje é o SN54HC2, que é 4 portas, só que dessa vez, ao invés de serem portas AND, são portas NOR, porque nós temos que montar o SRLET. Lembrando a vocês que nesse desenho aqui, essa aqui é a forma reduzida de desenhar o SRLET. E vocês lembram que nas aulas passadas, nós fizemos o SRLET. Nós fizemos ele aqui, né? Então o 7reset-LET, que é todo esse circuito aqui, foi reduzido para esse circuito aqui. E aí nós chegamos aqui à nossa montagem, que é esse circuito. Inclusive, pessoal, para melhorar aqui a nossa visualização, eu comprei esses jumperzinhos aqui, esses jumpers de fio rígido, que são muito melhores para visualizar. E eu vou tentar usar sempre que possível os jumpers rígidos para que vocês tenham uma visualização muito melhor da placa, para evitar o macarrão, que fique baixo, que fique macarrone. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar a ver a nossa montagem. Vocês lembram que no nosso desenho do nosso circuito, nós temos 3 botões, certo? Vou até botar o circuito aqui. Só assim a gente acompanha em conjunto com o circuito. Então vamos lá. Nós temos 3 botões. Nós temos um botão aqui que é o botão de Enable, que é o botão que vai permitir ou não a troca do LED. Nós temos o botão que reseta o LED. E nós temos o botão que seta o LED. Esses botões, obviamente, eles têm que estar ligados de acordo com todas as aulas anteriores, como a gente já falou nas aulas anteriores. Então aqui uma parte do botão fica ligado no 5 volts, outra parte fica ligada aqui no ground usando um resistor. Esses resistores estão aí na descrição do vídeo, mas eu acredito que são 330 ohms. E aqui eu pus um botão maior, esse botão tem um profile maior, para que você saiba que esse botão aqui é o botão do Enable, e um botão para o set e um botão para o reset. Ok? Ok. Dito isso, a saída do botão do Enable, ela tem que estar ligada nas portas AND, seguindo aqui o nosso circuito. Ó. O Enable ele entra na segunda entrada do reset e na primeira entrada do reset.
E essa montagem está representada nesses dois fios cinzas aqui. Então aqui, ó, se você olhar, a pinagem da porta end é esse cara aqui, certo? Então, nós temos uma entrada, uma saída, uma entrada A, uma entrada B e uma saída. Então, aqui o fio cinza, ele vai em uma das entradas aqui para fazer o set e vai em uma das entradas aqui para fazer o reset. Então, ele está entrando aqui no pino 2 do 74HC08 e esse fio aqui está entrando no pino 1, 2, 3, 4, 5, no pino 5 do 74HC08. Então isso aqui garante que o meu enable vai entrar nos lugares certos. Agora aqui, ó, a saída do set vai ser outra entrada. Ou seja, se eu olhar aqui o circuito de novo, olha lá. Nós temos uma entrada que é o reset, que é esse botão aqui, ou seja, esse botão aqui vai ser o reset, ligada na entrada 1. E nós temos o sinal do enable ligado na entrada 2. Esse botão aqui vai ser o set. Então, nós temos aqui a entrada dele, do botão, vindo aqui nesta entrada, aqui. E nós temos o sinal do enable entrando aqui, certo? Certo. E agora, ó, essas duas saídas, elas são o set e o reset do nosso queridíssimo SR-LET, que a gente já sabe montar, que a gente já montou na última aula. Então aqui vai ser o reset e o set do nosso SR-LET, que nós montamos aqui. E essas duas entradas são esses dois jumpers maiores amarelos aqui. Então você pode ver que a saída da porta end do reset está vindo para cá. E a saída da porta end do set está vindo para cá. Certo? Certo. Lembrando aqui, ó, isso aqui é muito importante que eu vou falar agora. Esse cara aqui é o HC02. E olha só que interessante, se eu botar o HC02 junto com o nosso queridíssimo HC08, você vai ver o seguinte, ó. Essas são as pinagens. Essa é a pinagem do 02 e essa é a pinagem do nosso queridíssimo 08. No 08, a gente tem entrada, entrada, saída. Mas no 02, a gente tem saída, entrada, entrada. Como esse cara aqui é o NOR gate que nós estamos usando, essa pinagem aqui é invertida com relação a essa pinagem aqui. Então, se você estiver tendo problemas aí na hora de debugar o seu circuito, presta muita atenção na hora de fazer essas ligações, porque os chips são diferentes. Um começa com a saída e vem as duas entradas, o outro começa com as duas entradas e tem uma saída. Isso aqui é um ponto de atenção para vocês, tá, pessoal? Então vamos continuar a nossa montagem aqui. Nós já sabemos aqui, esse cara aqui é a nossa porta NOR. Tá aqui. Então, nós temos que plugar os nossos LEDs nas saídas. As saídas nesse cara são o pino 1 e o pino 4. Então, esse LED está ligado no pino 1, esse LED está ligado no pino 4. Lembrando que catodo ligado na saída, anodo ligado no ground, certo? E aqui, ó, o que a gente está fazendo? Aqui, nesses dois
nesses dois fios cruzados aqui, ó, o laranja e o verdinho, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando a saída de uma porta, que nesse caso é o pino 4, e ligando com a segunda entrada dessa porta, que no caso é o pino 3. E aqui nós estamos ligando a saída dessa porta, que nesse caso é o pino 1, e ligando com uma entrada dessa porta, que nesse caso é o pino 7. É o pino 6, desculpa. Então aqui nós temos as ligações cruzadas. E aí a outra entrada da porta, obviamente, vai ser o sinal de 7, que vai ficar ligado aqui. E o sinal de reset, que vai ficar ligado aqui. Com isso, a gente montou o SR-LET com o Enable, e agora nós vamos testar esse circuito. E aí, meu amigo escolador de bytes, está curtindo nossa aula de organização? Se a aula está sendo legal para você, não esqueça que aqui embaixo tem o botão Valeu do YouTube, que permite a você, meu amigo escovador de bytes, doar qualquer quantia para o canal. Nós lembramos que nós não temos anunciantes nem patrocinadores no canal, então nós dependemos das contribuições de vocês para fazer um canal melhor, maior e mais bacana. Caso você queira contribuir constantemente com o canal, nós temos os nossos programas de patrocínio. Você pode se tornar um membro no YouTube, clicando no botão Seja Membro, também aqui embaixo no YouTube, ou entrar no Patreon, patreon.com/TheByteCreator. Lá nós temos a nossa tier de $1, e independente do programa de patrocínio que você escolha, você vai ganhar acesso antecipado aos vídeos do canal, vai ganhar o acesso ao nosso FTP exclusivo, com arquivos para você brincar, e obviamente a nosso bate-papo, para bater papo comigo e com os outros escovadores de bytes. Além disso, você também pode comprar um merchandise do canal. Nossa loja parceira fica em thebytecreator.com.br, e lá você pode comprar camiseta, boné, roupinha para o seu pet, caneca e vários outros apetrechos que você queira ir para ser feliz. Não se esqueça também que você pode comprar os nossos Thank You Discs. Se você for um membro do canal, você ganha os Thank You Discs na faixa, mas se você não for membro do canal, você pode ir lá no Patreon, patreon.com/TheByteCreator, e comprar um dos nossos Thank You Discs na seção de compras. Então vamos embora, que agora nós temos que terminar os nossos circuitinhos lá para a gente tentar fazer o nosso registrador. Vou conectar aqui a porta USB que está ligada à minha fonte de bancada. Vou ligar no circuito aqui e vou ligar a minha maravilhosa fonte de bancada para a gente poder alimentar o circuito. Então vamos ligar aqui, circuito alimentado. Já temos um LED aceso aqui. Agora, amiguinho, olha só como é que ficou bacana esse circuito. Se eu apertar esse botão aqui, não acontece nada. Se eu apertar esse botão aqui, também não acontece nada. O mesmo LED continua aceso. Por quê? Por quê? Porque o nosso botão de permissão não está apertado. Agora vamos apertar aqui o nosso botão de permissão e vamos apertar o botão do set. Olha aí, ele setou. Se eu soltar o botão de permissão, vocês vão ver que não houve troca, ou seja, o LED voltou a funcionar. Nós continuamos tendo uma trava aqui. E aqui o mais interessante, ó, se eu apertar o botão de reset, nada acontece. Porque não é permitido mudar o status dessa memória nesse momento. Nós não temos permissão para fazer isso. Agora, se eu apertar o botão de permissão e apertar o botão do set, olha lá, ele trocou. Por quê? Porque nós demos a permissão, fizemos o set, ele foi. Se eu fizer o reset, a mesma coisa. E ó, o set e o reset só acontecem quando eu permito. Se eu não permitir, não existe troca. E aí, agora vocês estão me perguntando, pô, Mariel, mas você já tinha construído esse circuito com 2 botões. E agora você construiu o mesmo circuito com 3 botões. Por que você fez isso, né? Esse sinal de permissão aqui, ele não precisa necessariamente ser um botão. Esse sinal de permissão pode ser um sinal de clock. E aqui, ó, nesse momento, todas aquelas aulas de clock que a gente ficou falando lá no início vão começar a fazer sentido para você. Porque agora, ao invés de a gente ter um permissionamento dado por um botão,
nós vamos começar a pensar nisso aqui feito de uma outra forma. Então, amigo escovador de bytes, o circuito que nós temos nesse momento agora é esse aqui. É a trava de 7 reset com sinal de permissão. Nós acabamos de montar aqui agora, certo? E agora qual é o próximo passinho de bebê que nós temos que dar para conseguir fazer o nosso registrador? Vocês lembram que quando a gente tentou fazer a primeira vez esse cara aqui, a gente fez essa ideia aqui de cima, de colocar um inversor diretamente ligado lá no nosso 7 reset, e não deu certo, porque a gente não conseguia fazer a trava efetivamente? Pois é, agora que nós temos esse sinal de enable aqui, nós podemos seguir com essa ideia, que era a ideia que a gente queria fazer desde o início, de trazer um inversor e ter um único botão aqui para gerar os dados. E aí, para a gente andar com isso aqui, o nosso próximo circuito, que nós vamos ver agora, é o delete. D vem de dados, data, então é a trava de dados. É esse cara aqui que nós vamos conseguir construir o nosso primeiro, porém muito inútil registrador. Então vamos começar redesenhando aqui do ponto onde a gente parou. A gente tinha aqui um setlet, ou seja, a gente tem aqui esse cara que faz que e não que, e ele tem aqui um sinal de reset e um sinal de set, ok? Esse cara aqui, vocês sabem que é esse cara aqui, que vocês sabem que é esse cara aqui, é o set reset let. Até aqui vocês acompanharam tudo. Se você for um escovador de bytes sagaz que está acompanhando a playlist, lembre-se que a organização de computadores é uma sequência, você tem que ir dando passinhos de bebê. Então, se você não está entendendo nada do que eu estou explicando aqui hoje, volta lá nas aulas iniciais e faça a playlist desde o início. Agora nós temos essa parte aqui do enable. Então a gente sabe que aqui a gente tem uma porta end e aqui a gente tem outra porta end. A gente sabe que essa saída vem para cá, essa saída vem para cá. E a gente sabe que aqui a gente tem o sinal do enable, que liga aqui. E aqui a gente tem o botão do reset. E aqui a gente tem o botão do set. Até aqui tá tudo bem. E aqui você sabe fazer, você é um cara malandro que acompanhou a playlist até agora. E agora, o que eu quero que você faça, amiguinho escovador de bytes, para a próxima aula? Adicionar essa ideia aqui no nosso queridíssimo delete. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter aqui um sinal D, que é o sinal de dados. Esse sinal D vai vir aqui para o set. E aqui, ó, nós vamos ter um inversor que vai vir para o reset. Então agora, nesse cenário aqui, nós vamos voltar para os dois botões. Nós vamos ter um botão aqui, que é o botão do enable. Nós vamos ter um botão aqui, que é o botão de data, que é o botão dos dados. E eu quero que você, escovador de bytes, tente montar esse circuito aqui. Lembrando que também, nas últimas aulas, a gente explicou para vocês esse conceito aqui de usar uma porta NOR como inversor. Você poderia até colocar mais um chip aqui nessa montagem, você poderia colocar uma porta NOT aqui. Só que para que você vai colocar mais um chip aqui, uma porta NOT, se você pode usar uma das portas de NOR que está sobrando aqui, no nosso queridíssimo HC02, para criar um inversor. Então, o que eu quero que você faça aí de exercício para a próxima aula? Eu quero que você use o nosso queridíssimo HC02, que é esse cara aqui,
como um inversor, para criar esse inversor aqui, e faça o hook desse circuito aqui, para que você possa criar o seu próprio delete. Lembrando para vocês que o delete também é um outro circuito padrão, consequentemente, ele tem um desenho do delete. O delete, normalmente, ele é um quadradinho, como é o SRLET. Ele também tem uma saída Q e uma saída NOT Q. Só que aqui, ó, ele tem duas entradas. Ele vai receber o pino de dados, que é o D, e o pino de enable. E você já sabe qual é. Então, amigo escovador de bytes, esse aqui é o seu exercício de casa para a próxima aula. Tenta montar esse delete, que na próxima aula eu volto com ele montado aqui e a gente bate, para ver se você foi sagaz, se você está entendendo tudo até agora, e para ver se você conseguiu montar o seu próprio delete. Isso aí, meu amado escovador de bytes. Você já tem tarefinha para casa para fazer para a nossa próxima aula de organização. E só me resta aqui encerrar o vídeo, porque os nossos 20 minutos de hoje já acabaram. E, obviamente, dar aquele amplexo, caloroso, aquele abraço amigo nos nossos parceiros aqui que estão nas laterais do vídeo. Que é aquela galerinha maneira que patrocina o canal, que são os nossos amigos que fazem esse canal aqui acontecer. E nunca se esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Estamos aí com quantidade de inscritos bem legal. Não se esqueça também de colocar os seus comentários aqui, toda coisa que você acha que os outros escovadores de bytes deveriam fazer, críticas, sugestões, qualquer coisa. Aqui a área de comentários está sempre aberta para vocês. Então, pessoal, um grande beijo. E acima de tudo que eu falei aqui hoje, meu amigo escovador de bytes, seja bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Hoje estamos aqui, eu e o Luke, como você pode ver, porque nós hoje temos que continuar a nossa saga de apresentar quais são os circuitos mais fundamentais para a construção de um registrador, para que você, amigo escovador de bytes, consiga entender finalmente o que é esse tal de registrador. Se você vem acompanhando as nossas playlists, eu recomendo que você faça isso, que você acompanhe a playlist de organização de computadores do início ao fim. Você vai ver que na nossa última aula nós construímos um circuito chamado SETLET, que traduzido para o português é alguma coisa muito mal traduzindo como setar a trava. Só que no final da aula eu falei para vocês que o circuito não era lá muito útil, porque ele não permitiria que a gente fizesse algumas operações básicas que todo registrador tem que fazer. Todo registrador tem que ter a habilidade de shiftar os bits dentro dele e também tem que ter a habilidade de trocar o estado de cada bit. E a gente viu que no circuito anterior, para que a gente pudesse desligar um bit que estava travado, a gente tinha que desligar a alimentação e ligá-la de novo. Então hoje nós vamos complementar em cima do circuito que nós fizemos semana passada e fazer um circuito um pouco mais útil, que vai permitir você não só fazer a trava do bit, como também alterar a trava do bit, permitir que você mude o estado de um bit dentro de um registrador, para que o registrador possa ser muito mais útil nas máquinas que nós vamos construir. Então vamos embora, galera, vamos entender o que é o SET-RESET-LET, que é o circuito de hoje, e vamos para a aula que eu já gastei muito tempo com blá 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 aqui. Então, pessoal, nós vamos começar a aula de hoje estudando um dos circuitos integrados que nós não vimos na nossa aula lá, Introdução à Lógica TTL, que é o circuito integrado que vai ser a base da aula de hoje, que é o nosso queridíssimo SN74LS02. E tal qual os outros que nós estudamos, ele é 4 portas de 2 entradas com um NOR gate. O NOR gate, para quem não sabe, é como se fosse uma porta OR, que é invertido a saída do OR. Logo, logo a gente vai ver a tabela verdade dele e vocês vão entender melhor. E aqui no nosso chip, vocês vão ver que o nosso chip tem 4 conjuntos que são portas NOR. São esses 4 conjuntos aqui. Cada conjunto desse, você vai ver que tem um Y, que é a saída, e 2 entradas, a entrada A e B. Então, vai entrar uma coisa aqui na entrada A, vai entrar uma coisa aqui na entrada B, e vai sair um resultado NOR na porta Y. E como nós temos 4 conjuntos, nós temos 4 portas NOR aqui que nós podemos usar. Então vamos estudar um pouquinho aqui o que é a tal da porta NOR. A porta NOR é igual a uma porta NOT OR.
E o que é uma porta NOT OR? Lembrando lá das nossas aulas lá de lógica matemática, vocês lembram que o OR ele só é verdade quando pelo menos uma das duas entradas é verdade. Então aqui, se a gente colocar aqui 0 e 0, o resultado do OR é 0. 0 e 1, o resultado do OR é 1. 1 e 0, o resultado do OR é 1. Porque aqui ó, nós temos pelo menos uma das duas entradas é 1. E aqui ó, 1 e 1 obviamente é igual a 1, porque pelo menos uma das nossas entradas é 1. Então essa é a tabela do OR. Só que o OR é NOT OR. E se você também lembra lá das nossas aulas lá de lógica matemática, NOT em programação, em eletrônica, significa inverter o que nós tínhamos antes. Então é como se nós tivéssemos aqui um NOT logo depois do OR. E aí o que a gente faz? A gente pega o resultado do OR e inverte. Então a inversão de 0 é 1, a inversão de 1 é 0. E essa é a tabela verdade da nossa porta NOR. E se vocês lembram o nosso circuito da aula passada de organização de computadores, você lembra que nós pegávamos a entrada A, a entrada B, jogávamos para uma porta OR, isso aqui para quem não lembra é uma porta OR, e aí o resultado dele era retroalimentado aqui para a nossa queridíssima entrada B. E aí o que acontecia? Uma vez alimentado um valor 1 aqui nessa entrada B, como isso aqui sempre vai ser 1, 1 e x é igual sempre a 1. Então a gente tinha um LED aqui que ficava permanentemente aceso e a gente não tinha como resetar esse cara a menos que a gente tirasse a energia do circuito e recomeçasse o circuito para que a gente pudesse dar uma entrada e ficava. Então, apesar de ser um circuito básico, não era um circuito muito útil para a gente, porque não permitia que a gente alterasse esse valor uma vez colocado no circuito. E a gente sabe que para a gente poder construir um registrador, no registrador a gente tem que ter a possibilidade, né, vamos supor que a gente estivesse falando aqui no registrador de 8 bits, né? 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem que ter a possibilidade de ligar e desligar esses bits e até mesmo de shiftar esses bits. Então a gente tem que ter a capacidade de alterar o valor de todos os bits do registrador sem necessariamente ter que desligar o computador, né? Porque seria uma burrice sem tamanho. Então aí nós vamos estudar o nosso queridíssimo novo circuito, que é uma evolução desse cara aqui, que vai permitir não só a gente setar a trava, ou fazer o set let, mas também resetar a trava, ou seja, fazer o reset. E a esse circuito a gente dá um nome de set reset let, que é esse circuitinho aqui, tá desenhado para vocês. É esse careta aqui, o set reset let. Então vamos estudar o set reset let. Como vocês podem ver, o set reset let ele não usa uma porta OR, ele usa uma porta NOR. E como é que a gente sabe que é uma porta NOR? Porque é uma porta OR com uma bolinha aqui. Toda vez que a porta OR tiver uma bolinha aqui, a gente está falando de NOR, ou seja, o NOT OR, ou seja, essa tabela verdade aqui que a gente estudou aqui em cima. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma entrada A que entra no NOR. E olha só que engraçado, a entrada B do NOR, desse primeiro NOR aqui, que eu vou chamar aqui de NOR 1, é a saída de uma outra porta NOR. Então, a entrada B vai entrar nessa segunda porta NOR, a saída dela vai ser retroalimentada como a entrada B da nossa primeira porta NOR. E a mesma coisa vai acontecer aqui com essa saída. A primeira porta OR, a saída da primeira porta OR vai ser a entrada A da porta NOR número 2. E aí, vocês vão ver agora, vocês vão entender isso aqui muito melhor quando eu for montar o circuito na prática. Então, quando eu for montar o circuito na prática, a gente vai montar esse circuito aqui agora, na parte prática da nossa aula, e a gente vai ver o que acontece com essas entradas aqui, quando nós temos uma entrada B que vai ser um botão e uma entrada A que vai ser outro botão. Então, galera, vamos montar esse circuito aqui e vamos entender o que ele faz? Bora lá.
Então, pessoal, vamos começar a hoocar o nosso circuito aqui, seguindo a esquemática aqui do nosso datasheet, do nosso queridíssimo SN74LS02. Lembra vocês que todos os componentes que nós vamos usar nessa ligação aqui vão estar aí na descrição do vídeo, então não precisa se preocupar, porque cada componentezinho desse que nós fomos usando, nós vamos colocar aqui, ó, na descrição do vídeo, aqui embaixo. Então dá uma olhada lá na descrição do vídeo, caso você queira saber o que nós temos que fazer. Então você lembra aqui que o nosso queridíssimo SN74LS02 ele precisa ser alimentado. E se você olhar aqui, o ground dele fica no pino 7 e o VCC dele fica no pino 14. Então vamos ligar o pino 7 no ground, então vamos pegar aqui um jumper pretinho, para dizer que é o ground, né, como sempre, e vamos ligar aqui no pino 7 do nosso camarada no ground. E o pino 14 do nosso queridíssimo circuito integrado é esse pino aqui, esse aqui é o pino 14. Como ele fica ligado no VCC, vamos ligar ele no VCC. Eu gosto sempre de alimentar o chip primeiro, porque o chip estando alimentado evita a gente de colocar coisas nos lugares errados, tá? E agora vamos hoocar esse botão aqui. Esse botão aqui, o que ele vai ser? Ele vai ser a nossa entrada A do nosso 7 Reset LED, que é esse cara aqui, certo? Então o que a gente vai fazer? Primeiro, esse botão ele tem que ser alimentado nos 5 volts. Então vamos pegar aqui um fiozinho vermelho, vamos colocar aqui nesse pino aqui mais no alto e vamos colocar no 5 volts, para garantir que ele está recebendo 5 volts aqui. E aí, para mandar a eletricidade para o chip, a gente precisa controlar para mandar a quantidade de corrente correta. Para isso, a gente vai usar aqui um resistor. Esse resistor é de 330 ohms. Lembrando que vai estar tudo aqui lá na descrição do vídeo. Então eu vou colocar aqui no segundo pino desse botão, eu vou ligar o resistor ligado no ground, para quando tiver um excesso de corrente, ele ser descarregado aqui no ground e não passar para o chip. E aí, galera, chegando aqui no chip, ó, o que a gente tem? A gente tem que o pino 1 é uma saída. A gente vai querer ver essa saída do pino 1. Então nós vamos plugar aqui um LED na saída 1. Lembrando que o cátodo vai ficar ligado no pino e o anodo vai ficar ligado no ground aqui. Isso no pino 1. E como nós vamos usar duas portas NOR, lembra lá que o nosso circuito usa duas portas NOR, uma aqui e uma aqui? Então nós temos que fazer a ligação de uma outra saída, que vai ser a saída de outra porta NOR. A outra saída é esse outro, é o Y2 aqui, que fica no pino 4. Então vamos pegar outro LED aqui e vamos conectar lá no pino 4. Lembrando sempre, 1, 2, 3, 4, cátodo ligado na saída do pino, anodo ligado no ground. E aqui tudo bem. E agora, pessoal, vamos começar a pensar as ligações que nós vamos ter que ter para construir o nosso 7 Reset LED. Então vamos lá. Vocês lembram que na primeira porta, que na entrada A da primeira porta NOR entra esse botão aqui? Então a primeira entrada, a entrada A, é o pino 2. Então nós vamos ligar essa saída aqui que está com o nosso queridíssimo resistor de 330 ohms. Vamos ligar nele e vamos ligar na entrada A. Aqui embaixo nós temos um botão que está ligado exatamente da mesma forma como nós ligamos o botão de cima. Então é só você replicar a mesma montagem que você fez aqui em cima, faça aqui embaixo. 5 volts no pino 1, mais um registrador de 330 ohms, a saída no pino aonde está o resistor 330 ohms, e esse cara aqui, a entrada B, ele vai entrar como a entrada B do nosso queridíssimo, da segunda porta NOR. Esse cara aqui é o pino 7. Desculpa, é o pino 6. Então vamos ligar esse cara aqui no pino 6, que é esse pino aqui, e agora nós ligamos os botões. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a saída de uma porta entrar na entrada da outra e vice-versa. Então eu vou pegar aqui 2 jumpers brancos. Esses jumpers brancos, eles vão ser as ligações cruzadas, para a gente saber que a gente está fazendo as ligações cruzadas.
Então, como ele tem que estar ligado, aqui é a saída da primeira porta NOR. Então, eu vou ligar aqui no LED, vou botar aqui no mesmo pino onde está ligado o LED. Se eu achar um pino não travado. E vou ligar aqui na entrada da segunda porta NOR. E a mesma coisa aqui, vou pegar a saída da segunda porta NOR, vou pegar aqui do LED, e vou botar na segunda entrada da nossa queridíssima porta NOR, que é esse cara. E está montado o nosso circuito. Obviamente a gente precisa alimentar esse circuito para ver ele em funcionamento. Então o que a gente vai fazer? Aqui usando uma portinha USB, eu liguei essa portinha USB aqui no clipe jacaré da minha fonte de bancada. E agora eu vou ligar a fonte de bancada para garantir que esse circuito vai receber alimentação. Vamos ligar a fonte de bancada. Aqui eu estou passando 5 volts, estão vendo que está vindo 0 ampere, porque a placa ainda está desligada. Então vamos tentar focar os dois aqui. Vou ligar a placa. Então, pessoal, vamos começar a entender o que acontece com esse circuito. Agora que ele está alimentado, quando eu ligo, vocês vão ver que a primeira coisa que vai acontecer é que um bit desse vai ser setado. Por que um bit desse vai ser setado? Vai entrar energia no circuito, e aí um desses dois LEDs aqui vai ser mais rápido que o outro. Esse cara que vai ser mais rápido vai entrar 0 e 0, 0 e 0 na lógica da porta NOR, a gente sabe que 0 e 0 é igual a 1. Né? A gente estudou aqui que 0 e 0 é igual a 1. Então a porta mais rápida vai entrar 0, 0, 0, 0 vai sair 1 aqui, esse 1 vai ser retroalimentado para a porta NOR 2, então aqui vai ter 1, 1 e qualquer coisa na tabela do NOR significa 1. E aí esse cara vai acender. Então esse cara que está aceso aqui é a nossa porta mais lenta, que recebeu o 1 que veio daqui e acendeu. Agora vamos supor que a gente quer trocar o estado desse bit aqui para outro estado. A gente quer tirar a trava desse cara. Então nós temos aqui um botão de set e um botão de reset. Vamos tentar esse botão aqui primeiro. E a gente fez o reset. Quando a gente fez o reset, o que aconteceu? Esse cara aqui, que estava 1, virou 1. 1 e 1, na tabela verdade do NOR, a gente sabe, 1 e 1 é igual a 0. Então esse cara aqui apagou. Esse cara aqui apagou. E aí esse 0 foi retroalimentado para cá, e aqui está passando 0. 0 e 0 é o quê? 1. Então esse cara aqui acende. Então toda vez que a gente fizer o reset, esse cara aqui vai acender. Consequentemente, a gente resetou a trava. Quando eu apertar o botão de cima, que é o botão de set, eu vou setar o cara de volta. Então eu setei a trava e resetei a trava. Então agora a gente não só tem a habilidade de transitar os bits, né, de poder jogar, por exemplo, vamos supor, tem um bit aqui, eu quero fazer um shift para a direita, um shift para a esquerda. A gente pode ir usando um circuito como esse. Mesma coisa aqui, ó, a gente pode tirar o estado anterior e passar para um novo estado cada bit. Então esse aqui é um dos circuitos mais básicos que nós usamos na construção de registradores. E na próxima aula a gente vai avançar ainda mais em cima desse conceito, porque com isso aqui a gente ainda não consegue fazer um registrador. A gente está caminhando lentamente para construir o nosso próprio registrador, e muito em breve a gente vai começar a criar o nosso próprio registrador e andar um pouquinho mais nas nossas aulas de organização. E é isso aí, meu amigo escovador de bytes. Acabamos com os nossos 20 minutos de aula. Vocês viram que hoje não teve propaganda de meio de vídeo por um motivo muito simples. Porque eu queria aproveitar esse finalzinho de vídeo aqui com vocês para fazer um bate-papo muito curtinho, muito rapidinho.
explicando para vocês o marco que nós atingimos aqui no canal. Amiguinho escovador de bytes, nós atingimos um marco. Agora o nosso canal ele vai ter o nosso clube de membros. Então eu estou reformulando o nosso programa de patrocínio para que ele atenda não só o Patreon, patreon.com/TheByteCreator, você já conhece, eu falo aí todo vídeo para vocês. E nós também vamos ter o clube de membros, que são vários botões que vão aparecer no YouTube aqui embaixo, ó, junto da descrição do vídeo. E esses botões, vai ter o botão Valeu lá, onde você vai poder contribuir com uma quantia se você achar que o vídeo foi legal para você. Você vai ter todos os benefícios do Patreon aqui dentro do próprio YouTube. Eu ainda tô meio que reformulando as coisas para ver como é que eu consigo fazer tudo isso dentro do YouTube. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de ir lá no botãozinho Valeu, dar o Valeu. E não se esqueça de agradecer também essa galera que tá aqui, ó, desse lado aqui do vídeo, que são os nossos verdadeiros escovadores de bytes, que já estão pagando o nosso programa de patrocínio lá no Patreon, e muito em breve você vai ter a opção não só do Patreon, patreon.com/TheByteCreator, mas também o clube de membros, assim que eu conseguir colocar tudo direitinho aqui, tudo bonitinho, tudo bem feito, para que vocês possam curtir o nosso programa de clube de membros do YouTube. Agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, estamos com quase 1.400 inscritos, 1.360 até onde eu vi a última vez. Agradecer a todos vocês que compartilham os vídeos, todos vocês que dão like, que comentam no canal. Muito em breve eu devo fazer um bate-papo, um vídeo bate-papo conversando sobre essas coisas do canal. Aí. Muito em breve a gente vai ter um vídeo bate-papo aí, justamente para começar a entender melhor as coisas, como é que vão ser a partir agora daqui para frente, já que a gente atingiu esse marco. E também lembrando vocês que vocês podem comprar uma camisa, comprar alguma coisa. Uma das coisas que o clube de membros nos permite vai ser colocar aqui no YouTube o link da nossa loja parceira, onde tem lá as canequinhas, as camisas, roupinha pro seu pet, tudo que você puder imaginar para você comprar lá na nossa loja de merchandising, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa, meu amigo escovador de bytes. Então, quando tu tiver formulado, tu tiver bonitinho, a gente vai fazer um bate-papo. Eu vou falar com vocês todas essas novidades aí que estão chegando graças a esse novo marco. Muito obrigado você que assistiu até agora. Um grande beijo e nunca se esqueça, amigo escovador de bytes, seja feliz. Bem-vindo ao TheByteCreator, escovador de bytes. Hoje estamos aqui para mais uma aula de organização de computadores e vamos continuar na nossa sequência de vídeos que te ensinam quais são os circuitos necessários para que a gente possa criar o nosso primeiro registrador no nosso computador em placas de simulação. Na aula passada a gente falou sobre esse circuitinho aqui, que é o setar e resetar a trava, mas esse circuito ele tem um problema, você precisa de dois botões, dois inputs para fazer o set reset da trava, é o tal set reset let. Então hoje nós vamos melhorar esse circuito um pouquinho, para que a gente possa fazer a troca do bit, a troca do estado do bit e manter esse estado de troca usando apenas uma entrada. Então nós vamos discutir alguns circuitos aqui hoje. Vem comigo que a aula de hoje nós vamos continuar na nossa saga de montar um registrador. Vambora! Então pessoal, na última aula nós desenhamos esse circuito bonito aqui, o set reset let. E depois de desenhar esse circuito, nós efetivamente implementamos ele aqui nessa protoboard, onde vocês podem ver aqui que a gente tem o botão set. Se eu aperto um botão, ele faz o reset e vice-versa. Esse foi o circuito da última aula. Esse circuito ele também é desenhado em esquemas eletrônicos de outra forma. A gente pode desenhar esse cara da seguinte forma. A gente desenha aqui um retângulo. Esse retângulo que nós desenhamos, ele vai ter um sinal de reset, um sinal de set, e aqui nós podemos ver a saída Q e a saída invertida not Q. Então a gente coloca aqui um poderosíssimo símbolozinho aqui em cima do Q, para dizer que nós estamos aqui, a saída é not Q, aqui a saída é Q. Lembrando que tem essa bolinha aqui para fazer a inversão. E essa aqui é uma forma simplificada de desenhar
esse cara aqui. Então toda vez que você vê num circuito eletrônico esse cara aqui desenhado, nós estamos referenciando esse cara aqui que nós montamos. E aí, meu amigo escovador de bytes, você pode achar que é tão simples quanto botar uma saída com um inversor. Então aqui nós temos o nosso SR-LET, está desenhado aqui. Aqui nós botamos um botão, né? Esse botão pode estar pressionado ou não. E nessa saída do botão a gente coloca a saída do botão direto no set. E colocamos um inversor aqui, tá vendo que tem um triângulo e uma bolinha aqui? O triângulo e a bolinha você já sabe que é um inversor aqui, né? Uma porta NOT. Então aqui você colocaria um inversor. E aí, quando você pressionasse o botão, passaria um aqui. O 1 viria para cá. E quando ele viesse aqui, esse 1 seria invertido para 0. E aqui entraria 0. E vice-versa. Enquanto o botão não estivesse pressionado, aqui nós teríamos o valor 0. E passando esse valor 0, o set receberia 0. E o reset, como está invertido, receberia 1. E esse é um pensamento até bastante lógico e muito comum que você pense dessa forma. O problema é que quando a gente faz desse jeito, nós geramos um comportamento esquisito. E para isso eu vou montar esse circuito aqui na protoboard agora, para vocês entenderem por que é que a gente não faz dessa forma. Então imagina aqui, meu querido escovador de bytes. Isso aqui é uma porta NOR, certo? A porta NOR tem duas entradas, ok? Mas agora imagina se a gente ligasse essas duas entradas aqui e colocasse em uma única entrada. As duas entradas do NOR estivessem conectadas a uma única entrada. Se essa entrada fosse 0, aqui chega 0 e 0. E se a gente fizer aqui a tabela verdade do nosso queridíssimo NOR, A, B, NOR, você sabe que se eu passar 0 e 0, 0 e 0 no OR é 0, invertido é 1. Então isso aqui dá 1. Então, se eu receber dois zeros aqui, ele responde 1. E se eu passar 1 aqui, aqui vai ter 1, aqui vai ter 1. E se eu pegar a tabela verdade do NOR, 1 ou 1 é igual a 1. Mas, como é NOR, como é invertido, dá 0. Então, se eu ligar essas duas entradas em uma porta NOR, eu estou efetivamente criando um inversor. Então, essa é uma forma de fazer um NOT usando um OR, sem necessariamente precisar de uma porta NOR e colocar mais um chip no nosso circuito. Então isso aqui vai gerar uma certa economia para a gente não ter que colocar um outro chip na nossa montagem. Então aqui, pessoal, só para demonstrar esse conceito do inversor, o que a gente fez aqui? A gente colocou o botão, alimentou o botão aqui na entrada 1 e conectamos a entrada 1 com a entrada 2. E aqui você vê que o LED está aceso porque o botão não está apertado. Então se eu apertar o botão aqui, eu vou começar a passar 1. E ali, ó, o LED apagou. Por quê? Porque aqui eu inseri 1. Então, seguindo lá no esquema, se a gente for olhar aqui, ó, quando eu aperto o botão, eu passo 1. Como eu estou alimentando as duas entradas com 1, eu inverto 1. Então, quando eu aperto o botão, eu passo 1. Quando eu passo 1 e 1, a resposta é 0. Agora, se eu estou com o botão sem apertar, eu estou passando 0 e 0. Consequentemente, 0 e 0. A resposta é 1. Então aqui a gente consegue usar uma porta NOR como um inversor. Então, amigo escovador de bytes, agora na montagem, nós já temos aqui o nosso inversor. Nós acabamos de mostrar para vocês o conceito e montamos o inversor aqui. Então nós vamos usar agora essas portas aqui para ser a nossa porta de set e a nossa porta de reset. Nós vamos usar esses 3 pinos aqui de baixo para ser a porta do set. E vamos usar os 3 pinos aqui de cima para ser a porta do reset, certo? Então a gente sabe que a saída desses caras, a saída do reset
Lembrando que quando a gente for colocar o LED, a gente coloca o catodo no pino e o anodo no nosso queridíssimo ground. Eu vou colocar aqui no pino da saída da porta, que nós vamos chamar porta de reset, que é esse pino aqui. O pino é um pino antes do pino dos 5 volts. E vou colocar esse LED na outra saída, que é o terceiro pino aqui. 1, 2, 3. Então aqui vão ficar as nossas saídas, certo? Agora, se a gente olhar aqui na esquemática, nós sabemos que na entrada 1 do reset, que é aqui em cima, nós temos que pegar a saída do inversor. Como nós já testamos, a gente não precisa mais desse LED, então eu vou tirar esse LED daqui e vou fazer uma ligação que vai ser a ligação no inversor. Eu vou botar outro jumper branquinho aqui para a gente saber que esse cara é o inversor. Como a primeira entrada do nosso queridíssimo reset é aqui, então eu vou colocar nesse pino aqui. Até aqui tudo bem, né, pessoal? E agora nós vamos fazer aquelas ligações cruzadas. Primeiro, desse botão aqui, ele é a entrada da porta do set. Então eu vou pegar aqui mais um jumper branquinho também, porque está saindo do botão. Então eu vou colocar ele aqui nesta saída do botão e vou botar na primeira entrada dele aqui, certo? Agora, vocês lembram que a segunda entrada do nosso queridíssimo set tem que ser a saída do reset. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse jumper azulzinho aqui e vou ligar a saída do reset e colocar como entrada do set. A gente já fez isso na última aula, tá, pessoal? É uma ligação muito parecida com o circuito da última aula. E aí agora eu tenho que ligar a saída do nosso queridíssimo set, que está aqui, e ligar na entrada do reset. E com isso nós completamos o nosso circuito. Agora vamos testar esse cara aqui, só para ver o que ele faz. Então aqui, pessoal, com tudo montado, vocês vão ver o seguinte. O nosso kill do reset está ativado, porque nós não estamos apertando o botão. Então quando eu apertar o botão, nós trocamos o estado para o not kill, como nós queríamos. Só que agora, olha só que estranho. Se eu soltar o dedo, ele volta para o not kill. Então, se nós implementarmos dessa forma aqui, somente colocando um inversor no nosso queridíssimo circuito, nós conseguimos fazer o set reset, mas nós perdemos a capacidade da trava. Então, quando eu clico no botão, eu faço a mudança do estado, mas eu perco a trava, e toda vez que eu perco a trava, eu também perco automaticamente a capacidade de registrar isso, de guardar isso, e aí fica inútil para a gente, para ser utilizado como memória. Então nós temos que pensar em um circuito que seja capaz de fazer o set reset, mas que tenha trava também. Então vamos começar a dar uma olhada agora nesse outro circuito, que é o circuito que faz efetivamente a trava no nosso queridíssimo set reset. Então, meu amigo escovador de bytes, está curtindo o vídeo de hoje? Se você está curtindo o vídeo de hoje, clica aqui no botão valeu e doe qualquer quantia para o nosso canal. Se você quiser contribuir de outra forma, você pode entrar no nosso clube de membros ou no nosso Patreon, patreon.com/TheByteCreator, e se tornar um verdadeiro escovador de bytes. E quando você fizer isso, você vai ganhar acesso antecipado aos vídeos do canal, você vai ganhar o acesso exclusivo ao nosso FTP com vários arquivos lá, você vai ganhar os nossos Thank You Discs na faixa e também uma linha de comunicação direta, não só comigo, mas com todos os outros escovadores de bytes que estão assinando o canal. Além disso, você também pode comprar uma
pode comprar um merchandise do canal, vai lá no thebytecreator.com.br e compre uma camisa, uma caneca, uma roupinha para o seu pet e qualquer outro merchandise que esteja disponível para você lá no canal. Outra forma de você nos ajudar é entrando lá no patreon.com/thebytecreator e comprando um dos nossos Thank You Discs. Nós temos diversos Thank You Discs lá e você, se você quiser remunerar o código que é criado aqui no The Byte Creator, compra um Thank You Disc para ajudar o canal. Então vamos lá, que nós ainda temos muito circuito para montar. Vambora, galera! E aí, meu amigo escovador de bytes, o que vai nos salvar aqui é esse pequeno circuitinho aqui, que é a trava 7 reset com o sinal de permissão. Ou, se você prefere o termo em inglês, né, pode ser enable, né? Sinal de enable. Esse sinal de enable, ele vai fazer com que a gente só troque o estado do estado que para o estado não que aqui no nosso queridíssimo SRLET. Lembrando que esse desenho aqui é o desenho mais técnico do SRLET. Ele só vai permitir trocar do estado que ou não que se o sinal de permissão estiver ativo. Então o que nós vamos fazer aqui? Ao invés de nós ligarmos o reset e o set diretamente no nosso circuito de SRLET aqui, nós vamos plugar eles em duas portas END. Então, os dois sinais de entrada da SRLET vão estar ligados a duas portas END aqui. Então a gente vai ter uma porta END aqui e nós vamos ter uma porta END aqui. Ok? E aí, ó, no reset, no END que está ligado ao reset, vai entrar o nosso sinal do botão do reset. Então nós vamos ter um botão aqui que vai estar ligado a esse reset. E vai entrar o tal do sinal de permissão, ou sinal enable, por isso que é de enable, mas é o nosso sinal de permissão. E o nosso botãozinho do set também vai estar ligado na porta END. E teremos um terceiro botãozinho aqui, que é o sinal do enable. Então, o que acontece? Se o sinal do enable não estiver pressionado, se eu estiver pressionando o sinal do enable e pressionar o sinal do reset, como a porta END, para que a porta END funcione, os dois têm que ser 1. Então, 1 e 1. Então, se eu pressionar esse botão, eu passo 1. Se eu pressionar esse botão, eu passo 1. E aí eu passo 1 e 1. Quando eu passar 1 e 1, o resultado que vai sair aqui é 1, certo? Agora, se eu pressionar só o reset e não pressionar o enable, eu vou passar 1 e 0. E se eu passar 1 e 0 no END, 1 END 0 é igual a 0. Então, a única maneira de eu passar o sinal do reset é se eu pressionar o sinal do enable e o sinal do reset ao mesmo tempo. No set é a mesma coisa. Para que eu possa passar 1 aqui, eu tenho que passar 1 no sinal do enable e eu tenho que passar 1 no sinal do set. Então eu vou pressionar esse botão e esse botão. Eu vou passar 1 e 1 e esse 1 vai vir para cá. Então, pessoal, como nós já estamos chegando próximo do final da nossa aula, nós já estamos quase com 20 minutos, e a montagem desse circuito vai ser muito mais complexa, eu vou deixar vocês aí com essa missão. Tentem montar esse circuito em casa durante a semana, e aí na próxima aula de organização de computadores, eu vou fazer a montagem desse circuito, e você tenta bater comigo se o circuito que você montou é o mesmo circuito que eu montei. Obviamente, como nós vamos precisar de duas portas END aqui, esse nosso circuito vai ter 2 chips. E aí eu vou passar para vocês qual o chip que nós vamos usar para a porta END, que vocês já conhecem qual é, porque vocês já viram lá nas nossas aulas de organização de computadores, vocês já viram lá no início qual é o chip que faz a porta END. Então referencia lá as aulas de lógica
de lógica TLS, que lá vocês vão saber qual é o chip que faz o AND, e tentando usar todos os conhecimentos que vocês já viram em todas as aulas até agora, tentem montar esse circuito aqui. E aí, na próxima aula de organização de computadores, eu monto esse circuito e a gente valida junto se vocês conseguiram chegar na resposta. E aí, meu amigo escovador de bytes, se você prestar atenção na aula desde o início, tu deve estar revoltado, né? Porque no início da aula eu falei, seria legal que a gente tivesse um só botão para controlar tudo, né? Mas a verdade é que aqui no The Byte Creator nós fazemos tudo em passinhos de bebê. Eu poderia montar logo o registrador de uma vez e jogar o circuito para vocês e falar, ó, o registrador é assim. Mas aí, se eu fizesse isso, meu muito amado escovador de bytes, você aí que está do outro lado, não aprenderia absolutamente nada e não entenderia absolutamente nada. Então, se vocês notaram, eu estou fazendo melhorias consecutivas no nosso circuito. E no final, quando a gente tiver o registrador, vocês vão ver que não vai ter nem botão, porque vai ser tudo controlado pelo clock que nós ficamos falando lá nas primeiras aulas de organização de computadores. Então, meu amigo escovador de bytes, tenha calma, seja paciente, porque à medida que os circuitos forem melhorando, a gente, ao invés de ter 3 botões, 2 botões, 1 botão, nós vamos ter um registrador que vai ser controlado pelo clock. Mas para chegar lá, passinhos de bebê. Nós temos que ir montando o nosso circuito devagarzinho, entendendo todos os conceitos e aplicando esses conceitos para que você possa ter um entendimento muito mais completo do funcionamento de um computador por dentro. Então, meu amigo escovador de bytes, muito obrigado a vocês que chegaram aqui até esse momento da aula, que assistiram a aula do início ao fim. Gostaria de pedir encarecidamente que nós comecemos um movimento de compartilhamento dos vídeos. Eu quero que você, escovador de bytes, traga novos escovadores de bytes para nossas fileiras. Convide seus amigos, seus conhecidos, seu cunhado, sua sogra. Chame todo mundo para ver aqui o canal, para começar a aprender ciência da computação comigo. E também aproveitar esse final de vídeo para dar aquele super abraço, aquele abraço caloroso, aquele amplexo amigo da galera das laterais do vídeo, que são os verdadeiros escovadores de bytes, que estão construindo esse canal junto com a gente. Não se esqueça de dar o like, não se esqueça de comentar se você achar que tem algum comentário relevante para fazer no vídeo de hoje. E acima de tudo, não se esqueça de uma coisa muito importante. Não se esqueça de ser feliz. Então, acabamos com a aula de hoje. Um grande beijo e até a próxima.